Olá pessoal, sejam super bem-vindos, eu sou a Verônica e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências me conectando com o arquétipo da raposa por 3 semanas. Eu agora estou na metade, assim, concluindo a minha 3ª semana, e na 2ª semana os aspectos ou características que eu senti mais fortes assim no meu comportamento foi a disponibilidade intelectual que eu me encontrei assim de estudar e de aprender coisas novas. Eu geralmente tenho muita vontade de estudar tudo que tem a ver com esse universo de espiritualidade, de arquétipos. Eu leio muito, leio livros, geralmente eu até deixo os livros que eu estou estudando sobre arquétipos na descrição dos vídeos aqui do YouTube. Então eu tenho muita vontade de ler sobre essas coisas, as várias terapias também que eu já fiz, já estudei sobre aromaterapia, já estudei sobre EFT, sobre barras de Access, né, ou Access Consciousness. Então eu gosto muito de ler sobre esses assuntos, mas eu tenho a minha vida profissional, né, assim, eu me dedico a outra atividade e geralmente eu sentia vontade de estudar somente sobre esses assuntos. Eu não sentia disposição para estudar sobre esses temas, que geralmente são mais chatos assim para mim, que precisa de um pouco mais de esforço. E eu senti que de forma muito natural, é como se eu tivesse mais disposição mental mesmo, como se a minha mente estivesse um pouco mais aberta e eu estivesse com mais vontade também de absorver esse tipo de conteúdo. E aí eu já separei um caderno para isso, vontade de fazer anotações mesmo, de rever, de visitar mesmo o conteúdo e de me aprofundar naquilo. E eu senti até uma certa surpresa assim dessa minha disposição, que fazia já uns bons anos que eu não tinha tamanha disposição e interesse em estudar sobre esses temas. Outro aspecto super interessante que eu senti foi a questão de chamar a atenção. Assim, eu não usei chamar a atenção das pessoas no geral, gente. Eu não usei esse arquétipo com essa intenção. Então, a minha intenção ao me conectar com esse arquétipo, ela tinha muito mais a ver com a minha vida profissional, com eu ter mais clareza para tomar algumas decisões. Eu me senti também mais conectada com os meus talentos, com as minhas habilidades e eu saber ter ali o raciocínio e as informações corretas para eu tomar decisões mais acertadas na minha profissão. E foi principalmente com esse objetivo, apesar que essa característica do estudo eu não me conectei diretamente, mas foi um benefício que eu senti assim de forma muito explícita, ou seja, eu consegui usufruir muito dessa característica. E bom, então essa questão que eu estava começando, né, a falar sobre chamar atenção, eu senti muito isso, inclusive mais do que me conectando com a energia do pavão. Porque com o pavão eu me conectei de forma muito explícita nesse sentido. Eu queria chamar a atenção das pessoas para um contexto específico, né? Mas eu tinha ali essa intenção. E para a raposa não, ou seja, não tinha esse objetivo. Mas eu senti que eu fui um pouco captada com essa energia. Talvez até com um pouco de sensualidade também. Eu me senti um pouco nesse sentido. Mas chamar a atenção das pessoas, olhares das pessoas na rua mesmo, assim... Eu geralmente não aprecio tanto esse tipo de comportamento, principalmente de homens, assim, mas me surpreendeu bastante, assim, ver o quanto eu estava chamando atenção em determinadas situações que não era tão comum eu chamar atenção, assim, né, atrair os olhares, às vezes comentários das pessoas, que foi uma coisa que só aconteceu comigo quando eu me conectei com o arquétipo da fada. Isso já faz bastante tempo, acho que já faz mais de uns 5 meses. E é interessante trazer isso porque eu sei que cada pessoa às vezes quer se conectar com o arquétipo, com o objetivo, né? E eu tô trazendo aqui o que aconteceu comigo, pelo menos. E outro aspecto super interessante é que eu cada vez mais busco me conectar com os arquétipos, tentando trazer uma imagem mental daquele arquétipo na minha vida. Então, por exemplo, quando eu estava me conectando com o arquétipo do pavão, eu imaginava um pavão chegando perto de mim, assim, de fato, assim, a imaginação, sabe? Eu imaginava um pavão chegando, abrindo a cauda, como se ele estivesse conversando comigo, interagindo comigo e trazendo aquela energia dele pra mim. E nesse momento do meu dia que eu conectava, para não ficar só uma coisa mecânica, assim, de olhar para a imagem, que obviamente que funciona, né? É a forma mais simples e óbvia de se conectar com o arquétipo. Mas pra mim eu gostava, né? Tenho gostado de me conectar dessa forma.
também escrevendo. Em um vídeo anterior eu falei sobre isso, que eu gosto de escrever em um caderno. Eu separei um caderno só para isso, e eu coloco a data e coloco o objetivo que eu quero me conectar com aquele arquétipo, né? Onde eu quero receber essa ajuda, né? A influência dessa energia, desse arquétipo. Então a escrita e a imaginação. E aí eu tô contando isso para contar que quando eu me conectava com a raposa, e ainda me conecto com ela, eu sinto uma presença de muito carinho, assim. Eu não sei explicar, nas coisas que eu li, assim, eu não vi nada nesse sentido. Talvez é uma percepção muito particular minha, mas como é a minha experiência, né, eu tô trazendo para vocês. Quando eu me conecto com ela, sempre eu gosto de trazer essa questão da agilidade. Inclusive tem uma meditação guiada que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que eu gostei muito, da raposa. E quando eu me conecto com ela, eu gosto de trazer, e eu também sinto isso, essa questão da agilidade. Então ela se aproxima de mim, ela vai embora muito rápido. Essa questão da prontidão, assim, é como se ela tivesse sempre à espreita. Inclusive tem uma imagem que provavelmente deve estar na capa, eu devo ter colocado na capa desse vídeo, que é como se a raposa ela tivesse à espreita, assim, ela tá sempre atenta, ela tá sempre em posição de ataque, assim, não ataque, mas ela tá sempre atenta a tudo, né, assim. Pelo menos esse um dos aspectos que eu gosto de me conectar, assim, pelo menos as imagens às vezes me passam um pouco essa impressão. E ela, quando ela consegue chegar em mim, assim, eu sinto muito essa energia, assim, de carinho, sabe? Como se fosse uma certa docilidade, assim, é como se, ainda que fosse um animal extremamente selvagem, que tá relacionado a essa questão de trás, de estar à espreita das situações, estar atento, estar pronta para caçar, né, ser rápida. Então ela tem essas questões e eu gosto de me conectar com isso também, mas quando eu imagino ela chegando perto de mim, ela tipo assim, ela consegue ficar comigo mesmo, sabe? É como se eu sentisse um sentimento de muito carinho, assim, de muito amor, de muita doçura, sabe? Onde eu consigo dar carinho para esse animal e receber dele também com doçura, sabe? Então, assim, é muito especial isso. Eu nunca tinha sentido isso, gente. Pode parecer muita viagem, mas eu acho que quem curte, né, quem acompanha essas questões de arquétipo, está acostumado com essas percepções, assim. E eu acho que cada pessoa tem uma percepção. E eu acho que ao longo do tempo, igual essa questão da imaginação, foi me ajudando a me sentir mais conectada com os arquétipos, assim. Eu tive uma experiência muito legal com o pavão também, que foi um animal que eu conseguia imaginar se aproximando de mim. Não é um animal que eu conseguia me aproximar, dar carinho ou fazer alguma coisa assim, mas eu conseguia imaginar ele se aproximando de mim e era uma experiência muito legal. E com a raposa é o primeiro animal que eu consigo imaginar ela se aproximando de mim, nesse sentido de conexão, e eu consigo ter essa proximidade, sabe? E eu não sei se, eu pelo menos não li nada a respeito disso, apesar que tem alguns artigos de blog que fala isso, né? Que às vezes ela traz um pouco essa questão da docilidade, né? Que talvez tenha até essa conexão com o charme, né? Que a raposa ela é muito associada a essa questão do charme, de se aproximar ali com uma certa sensualidade, com um magnetismo pessoal muito forte, que pode ter a ver com isso, mas o que eu senti de verdade foi um sentimento de carinho, assim, e de aconchego muito forte, assim. Pode ser uma coisa super particular minha, ou pode ser que outras pessoas também tenham experimentado, e se alguém que está assistindo esse vídeo já tenha sentido algo parecido, ou qual outro aspecto vocês sentiram mais forte, e se vocês quiserem compartilhar comigo, vai ser legal para eu interagir com vocês. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui, e um grande abraço, um beijo para todos vocês, até o próximo.